traçando um caminho difícil, mas que me leva à cura. Vamos continuar. Versículo 7 diz assim: Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e de outro. Árvores significa sombra, refrigério, alimento e oxigênio. Se você parar para pensar num exemplo entre a floresta amazônica e um deserto, você começa a perceber que, devido à quantidade de árvores na floresta amazônica, todos os dias chove. Já no deserto não é da mesma forma. Um local onde há uma quantidade muito grande de árvores e chove, há fartura. E no deserto? No deserto é escassez. Então, tendo árvores, um local onde há uma quantidade bem grande de árvores, você vai ter uma terra fértil. Vamos para o versículo 8 agora. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Como nós vimos, o Mar Morto ele tem 25% a mais de sal em relação ao mar. Então, se a gente pensar que um local que é totalmente morto, por causa dessas águas que saem do trono de Deus e jorram pelo altar, e seguem caminho e chegam ao Mar Morto e transforma esse mar em saudável, você vê o poder curador, restaurador dessa água. Imagine só, esse rio de água fluindo na sua vida. Se 25% a mais de sal é curado por essa água, imagine o que essa água não pode fazer na sua vida, na minha vida. E aí eu me lembro daquela parte onde Jesus está com a mulher samaritana. E aí simplesmente o Senhor fala: se tu beberes da água que eu lhe der, jamais voltará a ter sede. Pois no seu interior fluirão rios de água viva. Então, as águas que saem do trono de Deus, se elas jorram do meu interior, do seu interior, você jamais voltará a ter sede. Vamos continuar? Versículo 9 diz assim: Toda criatura vivente que vive em enxame viverá, por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Esse rio trará vida. As águas que saem do trono de Deus traz vida, restaura, traz fartura. Nós vemos a fartura aqui. Nós vemos muitíssimos peixes. Se você está vivendo uma vida de escassez, peça a Deus para que esse rio flua em sua vida, para que a fartura do Senhor venha a ser derramada sobre a sua vida nesse momento. Versículo 10. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engede até Englaim, e haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em muitíssimo e excessiva quantidade. Então, ou seja, haverá trabalho, haverá fartura, trabalho e sustento para as famílias. Aonde esse rio passa, não tem como, não há possibilidade de não haver um milagre. Através desse versículo nós vemos que Ezequiel vivencia trabalho para aquelas famílias que estavam ali. Talvez fosse um momento de seca, não sei. Mas naquele momento que o rio passou, toda seca, toda escassez, ela deixou de existir. Trouxe trabalho para as famílias, sustento, fartura, cura. É o que esse rio faz por onde ele passa. Versículo 11 diz assim: Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para sal. Sal simboliza a aliança, mas também sal é para a preservação. Por onde o rio de Deus passa, ele traz a preservação. Ele preserva a sua vida. Ele preserva aquilo que é seu, aquilo que te pertence. Ele preserva a sua alma.
há uma preservação. O sal era muito utilizado para que os alimentos não se estragassem. Naquela época não tinha geladeira como nós temos para conservar os alimentos. O sal era feito para conservar. Por onde esse rio passa, o Senhor conserva, Ele transforma, Ele conserva a nossa essência. Junto, versículo 12, ao rio, as ribanceiras de um lado e de outro, nascerá toda sorte de água, toda sorte de árvore, e que dá fruto para se comer, e não fenecerá a sua folha, e nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá frutos, porque as águas que saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Não se perderá nada, até mesmo a folha servirá de remédio. Para a gente terminar, eu queria que você analisasse, principalmente, que essa água, ela saía do trono de Deus e ela jorrava do altar. Deus libera a água que cura, que liberta, que restaura, que sai do seu altar, que sai do seu trono. Mas é preciso um altar para que essa água venha jorrar. Esse altar pode ser o seu coração, a sua vida. Mas essas águas não saem de qualquer altar. Como está o seu altar neste momento? Como está a sua vida? A sua vida é um altar quebrado, destruído, sujo? Como está a sua vida? Como está o seu altar? Como está o altar de Deus na sua vida? A sua vida é um altar para Deus? Eu quero convidar você a olhar para dentro de você e ver se a sua vida hoje precisa ser restaurada, precisa ser curada. Você precisa da cura de Deus? Então, restaure o altar, porque a restauração do altar depende de você. Não é Deus que vai restaurar o altar. Se a sua vida precisa ser consertada, se o altar que está dentro de você precisa ser restaurado, cabe a você restaurar o altar. Para que as águas que vêm do trono de Deus jorrem através de você no altar de Deus. Esta palavra que eu quero deixar para você. Essas águas, elas curam, libertam, traz sustento para as famílias, traz fartura, traz prosperidade, riquezas. Nós vemos muitíssimos peixes, um mar sendo transformado em saudáveis, mas precisa de um altar. E esse altar é você. E por isso, nesse momento, peça isso para o Senhor para te ajudar a restaurar o altar que está quebrado, para que a cura divina, para que a cura do Senhor, para que o rio jorre de você, através de você, para que a sua vida, assim como a vida de todos que estão à sua volta, sejam impactadas pelo milagre dele. Eu espero que esta semente, essa boa semente, gere fruto na sua vida e prospere. Nos próximos vídeos, nós vamos começar um novo tema. Eu vou viver o meu tempo favorável. Será o nosso próximo tema. Que Deus abençoe sua vida e a sua casa.